E eu volto com Opinião Livre, hoje sendo recebido aqui no Senac RS pelo seu diretor regional, o meu prezado José Paulo da Rosa. Aliás, nos encontramos em 2009 também no PGQP, né, quando recebeste lá, o Senac recebeu deferências importantes, no sentido que é esse que tu estavas falando anteriormente, da qualidade, né, Zé Paulo? Nós primamos aqui por praticar aquilo que nós ensinamos. Então, na questão da gestão, as nossas unidades todas têm o termo de adesão ao PGQP, praticam ali os critérios de excelência preconizados, e no ano passado nós tivemos unidades que concorreram ao prêmio, que ganharam o troféu bronze. Este ano nós deveremos ter cerca de 30 unidades de novo concorrendo, mas que demonstra a qualidade da gestão praticada em termos de planejamento, em termos de processos, e a certificação ISO 9001, que é corporativa, a aplicação do Balance Scorecard. Quer dizer, nós nos preocupamos em aplicar ferramentas de gestão que sejam também modelo para o segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Dr. Jorge Gerdau é um grande entusiasta do Balance Scorecard, né? Nós aprendemos muito com ele e com os bons exemplos. O exemplo do Gerdau, certamente, ele aplica, ele tem esse cuidado de aplicar nas suas empresas essas ferramentas de gestão. Essa metodologia, ele é um grande amigo e defensor do Falcone, daquelas práticas preconizadas também pelo Falcone, e seguramente nós aprendemos com esses passos corretos de excelentes empresários, como é o caso do Jorge Gerdau. Zé Paulo, me conta da tua viagem para a Coreia do Sul, esse teu trabalho que tu estás desenvolvendo aí no sentido de traçar um estudo comparativo entre a nossa educação e a deles. Dá para comparar hoje? Sempre é possível comparar, né, tendo os devidos cuidados em perceber as diferenças culturais, regionais, que a gente na pesquisa tem que observar isso. Mas eu faço esse estudo, eu estou concluindo o doutorado em educação aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e eu faço esse comparativo da gestão da educação do Brasil com a Coreia. E eu busquei esse referencial comparativo da Coreia, porque avaliando alguns indicadores de tempo, e a gente consegue perceber que no final dos anos 50, início dos anos 60, o PIB do Brasil, o PIB per capita, era superior ao da Coreia. E o número de anos de estudo da população era similar, era em torno de 2 anos e meio, lá no final dos anos 50, início dos anos 60, 2 anos e meio de estudo, a média de anos de estudo da população. Ou seja, baixíssimo. Baixíssimo no Brasil e na Coreia. Só que a Coreia optou em priorizar a educação. E no início dos anos 2000, a média de anos de estudo da população da Coreia são 12 anos, que é praticamente toda a população com ensino médio concluído. Enquanto que no Brasil, 5 anos. Quer dizer, nós continuamos ali com umas séries iniciais do ensino fundamental, só a média de anos de estudo da população. Isso, um parênteses, isso teve uma forte influência norte-americana? Teve uma influência norte-americana no modelo educacional adotado. E eu posso especificar isso, só para concluir o meu raciocínio antes, eu quero dizer que nesse mesmo período onde a Coreia passou de 2 anos e meio para 12, e o Brasil passou de 2 anos e meio para 5, o PIB da Coreia hoje é o dobro do PIB per capita do Brasil. Aí está a explicação, né? O que dá para fazer uma relação muito próxima entre o investimento, a educação e o desenvolvimento econômico também. Mas a Coreia, com a sociedade milenar, ela teve um período sobre o domínio japonês, um longo período sobre o domínio japonês. E esse período em que ela esteve sob o domínio japonês, ele só foi revertido com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E com a derrota do Japão, então a Coreia reassumiu o controle do país, instituiu uma república democrática, tem lá um primeiro-ministro, tem governadores, tem prefeitos, é uma república democrática da Coreia. E priorizou a educação. Então, a partir do início dos anos 50, a educação se tornou prioridade. E a gente consegue observar uma sociedade que se uniu em torno da educação. E ao cabo de 5 décadas, os resultados estão aí. O PIB per capita da Coreia é extremamente alto.
uma sociedade com grandes empresas de alta tecnologia, uma sociedade, eu estive em Seul, que é uma cidade com 10 milhões e meio de habitantes, quer dizer, a população do estado do Rio Grande do Sul, na capital da Coreia hoje, são 10 milhões e meio de habitantes em Seul, uma cidade belíssima, segura, altamente tecnológica, isso em 5 anos de priorização na educação. E o que eu fiz, eu visitei 4 escolas de ensino fundamental e médio e pesquisei junto aos diretores, a equipe pedagógica, como é que eles fazem a gestão escolar na Coreia. Isso em 50 anos? Não, eu vi como é que eles estão fazendo hoje. Tu pegaste os últimos 5. Eu fiz um estudo de como foi essa mudança na educação nas últimas décadas, mas olhei como é que é a gestão na educação hoje. Atual. Como é que funciona, comparando com a gestão em escolas aqui gaúchas. O que falta para nós adotarmos postura semelhante na tua avaliação, Zé Paulo? Bom, falta votarmos melhor. Primeiro passo. Tá? Então, e aí tem uma bela oportunidade, né? Nós temos votação, eleição esse ano. Eu acho que tudo, eu acho que decorre de uma sociedade, e a culpa não é dos políticos, eu acho que a culpa é da sociedade, é nossa, que elegemos os políticos que nos representam. Né? Eles são um reflexo, né? São um reflexo da sociedade. Se nós elegermos políticos, para começar, éticos, né? Éticos, que façam a coisa certa, que escolham as melhores prioridades, nós certamente teremos recursos para investir em educação, em saúde, em segurança. Então, começa por uma boa eleição. Porque o que a gente percebe na Coreia, que a cultura leva a obedecer preceitos éticos, que leva a priorizar saúde, educação, segurança, e tem recursos para isso. Nós também temos no Brasil, só que esse recurso nem sempre é corretamente aplicado. Então, falta recurso para a educação que vai para outras áreas. O que a gente vê hoje em Brasília, que não é um caso único, porque nós temos problemas semelhantes em todo o país, é um reflexo das más escolhas que fizemos. E talvez nós tenhamos que refletir isso, porque o diferencial na educação da Coreia está lá, todas as escolas são de turno integral. Os alunos estudam manhã e tarde, com bons espaços, com bons laboratórios. Ao cabo de 12 anos, que é os 9 anos do ensino fundamental com os 3 anos do ensino médio, vamos comparar um aluno no Brasil que estuda 3 horas por dia em algumas escolas e um aluno na Coreia que estuda 8 horas por dia. O que isso dá de diferença ao final de 12 anos? José Paulo da Rosa, sempre uma satisfação te encontrar, nos dando essa aula aí. E vamos ter fé, né? Quer dizer, por exemplo, o turno integral, uma coisa que já devia estar no Brasil, em todas as escolas, sobretudo as escolas públicas, né? Porque as escolas privadas, a gente sabe que elas têm alternativas de esporte, de laboratórios e tal, mas isso já devia estar há décadas em vigor no Brasil. Vamos torcer para que isso aconteça um dia. Sempre bom te encontrar. Prazer também, e estaremos juntos em outras oportunidades, quem sabe numa realidade mais favorável em termos de educação, inclusive. Vamos conversar muito nesse ano de 2010. Este é a Opinião Livre de hoje. Obrigado aos senhores e às senhoras pelo prestígio, pela audiência. Um abraço. Tudo de bom para você.